pode ter havido uma variação de temperatura. Quando saiu do B e chegou no C, houve com certeza uma variação de temperatura. E quando saiu do C e chegou no A, houve com certeza uma variação de temperatura. Questão 13. Vamos lá. Analise o diagrama que representa o ciclo de transformações sofridas por um gás ideal em uma máquina térmica, tá bom? Então, ó, pressão por volume. Ele deu a unidade de pressão aqui como 10 a quinta Pascal, fechou? Que é uma atmosfera, né? E ele deu a unidade de volume aqui como 10 a menos 3 metro cúbico. Ele deu, ó, o gráfico todo quadriculado com valores. Então, se for importante, eu posso calcular essa medida. Eu posso calcular esse ângulo, se eu quiser, eu posso calcular essa área, beleza? Tá tudo geometricamente calculável aqui. E ele falou no item A, ele falou assim, ó, sabe-se que no ponto C a temperatura do gás é 800 Kelvin, né? Então lembra que existe uma isoterma que passa por aqui, né? E essa isoterma é de 800 Kelvin. Uma coisa importante que tá aqui, ó, e graças a Deus que ele já deu em Kelvin, é para você trabalhar em termo, principalmente em transformações de gás ideal, a gente usa sempre Kelvin, que é uma escala absoluta. Se eu usar Celsius ou Fahrenheit, você vai errar o exercício, beleza? Então isso aqui é uma informação extra que ele deu no item C. Ou no item C não, no ponto C. Aí no item A ele pediu qual é a temperatura do gás no ponto A em graus Celsius. Beleza? Tá. Alguém tem uma estratégia aqui no Zoom? 5 segundos. 5, 4, 3, 2... CA, VA, CA... Não, CA, VA dividido por CA igual a PT dividido por PT. Beleza, pessoal do YouTube conseguiu ouvir? Ela falou basicamente PVT Povotô. Beleza? Então a gente vai usar PVT Povotô. O que é o PVT Povotô? Numa transformação de um gás ideal, beleza? A gente sabe que a pressão 1 vezes o volume 1 dividido pelo tempo 1, pela temperatura 1, que é pressão, volume e temperatura numa determinada situação, é igual pressão, volume e temperatura na próxima situação. Tem gente que coloca 0 e 1, por isso fica PVT Povotô. Beleza? Eu vou colocar 1 e 2. Na verdade, como eu quero a transformação do C, que eu conheço, para o A, que eu não conheço, eu vou colocar assim, ó. PA, VA, TA, PC, VC, TC. PA, VA, TA, PC, VC, TC. Beleza? Reparem também que nessa transformação de C para A, o volume não muda. Isso daqui é uma chamada transformação isocórica ou isovolumétrica. Se o volume não muda, VA é igual a VC. E, portanto, não preciso deles. E aí fica pressão sobre temperatura igual a pressão sobre temperatura. Para quem gosta muito de matemática, o que está escrito aqui, ó, é que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Tá claro isso? Como é que eu escreveria? Não vou escrever para não perder tempo. Mas como é que eu escreveria? Eu, Gabs. Eu escreveria assim, ó. Como na transformação CA o volume é constante, então pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Tudo bem? E aí repara que a pressão saiu do 2, né? Tem um 2 aqui, para o 8. Então a pressão multiplicou por 4. Se a pressão multiplicou por 4, a temperatura multiplicou por 4. Tá claro isso? Porque são diretamente proporcionais. Gabs, entendi nada. Então faz assim, ó. Vem aqui no PA, coloca 8. O TA é o que você quer saber. O PC, coloca o 2. E o TC, coloca o 800. Ai, Gabs, não deveria ser 8 vezes 10 à quinta e 2 vezes 10 à quinta? Sim. Mas concorda que o vezes 10 à quinta vai cortar aqui? Então não preciso dele. Tá bem? Aí olha só. Esse 2 corta com esse 8 vai dar 4. E repara que a temperatura em A é 4 vezes a temperatura em C. Por quê? Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se a pressão multiplicou por 4, a temperatura também multiplicou por 4. Com isso, a gente conclui que a temperatura em A é de 3.200 Kelvin. Mas a pergunta é em Celsius. Beleza? Vocês lembram a conversão de Celsius para Kelvin? É só lembrar, 0 graus Celsius são quantos Kelvin?
273,5. Não precisa desse meio, tá bom? A galera em geral aproxima para 273 e pronto. Ou seja, a temperatura em Kelvin é 273 maior do que em Celsius, que a variação é a mesma, tá bem? Ou seja, a temperatura em A, em Celsius, é de 3.200 menos 273. Beleza? Que vai me dar 3.200 menos 200 dá 3.000. Menos 70 dá 2.990. Menos 3 dá 3.987. 2.987 graus Celsius. E essa daqui é a resposta do item A. Beleza? Pessoas, não vou escrever a resolução toda para a gente ter tempo de fazer a prova toda. Beleza? Mas a resolução toda seria basicamente essa daqui. Na verdade, se escrever exatamente isso daqui já está ótimo, tá? O cara vai te dar integral com certeza. E vamos lá. Item B. Qual será a variação da energia interna do gás ao longo do ciclo completo? A, B, C, A. Então, começa aqui, vai para cá, vem para cá, volta para cá. Essa é a primeira pergunta. Depois eu leio a segunda pergunta. Gente, variação da energia interna, a gente lê como ΔU, né? ΔU. Variação da energia interna está relacionada com... Obrigado, 2000. Desculpa, gente, aqui ó, no item A eu errei a conta. 2.927. Thank you. Boa, Gabi. Boa, Carol. É isso. Vamos lá. Tá, a variação da energia interna está relacionada com a temperatura. Lembra? Quanto maior a energia interna, maior a temperatura. Tem algumas exceções, quando muda de estado e tal. Mas supondo que era gás e continua sendo gás, não vai mudar de estado. Beleza? Então a variação de energia interna está proporcional à variação da temperatura. Saiba disso. Tudo bem? Concorda comigo que quando saiu do A e chegou no B, pode ter havido uma variação de temperatura. Quando saiu do B e chegou no C, houve com certeza uma variação de temperatura. E quando saiu do C e chegou no A, houve com certeza uma variação de temperatura. Só que a variação total de temperatura é entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Se fechou o ciclo, o ponto de partida é o mesmo do ponto de chegada. E, portanto, a variação de temperatura é zero, concorda? A temperatura inicial é igual à temperatura final. Cada um desses pontos aqui, gente, representa um estado. Um estado de pressão, temperatura e volume. Então, o ponto B tem uma pressão, uma temperatura e um volume fixo. O ponto A tem uma pressão, um volume e uma temperatura fixo. Ou seja, se ele parte do A, ele parte de uma determinada temperatura. Quando ele volta para o A, ele volta para a mesma temperatura. Tá claro isso? E, portanto, a variação de temperatura é zero. Se a variação de temperatura é zero, a variação da energia interna é zero. Beleza? Sempre, numa volta completa de um ciclo termodinâmico, a variação da energia interna é zero. Tá claro isso? Porque ele sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, então ele não mudou de temperatura. Tá? Ao longo do processo, ele foi tendo variações de energia interna, mas no final das contas, não teve. Beleza? E é isso. Esse daqui é a primeira pergunta do item B. Vamos para a segunda pergunta do item B. Calcule o valor absoluto, então módulo, né, do trabalho realizado na compressão do gás. Tem um detalhe aqui, hein, para quem faz leitura dinâmica, vai se lascar nesse exercício. Quem tem ideia? Vamos lá, zoom. 5 segundos. 5. Compressão, você vai diminuir o volume, aí você acha a área de AB até... Ai, quase. A ideia foi boa, você se ateve à palavra compressão, que é muito boa, tá? Mas não é AB, é BC. Vou mostrar por que já. Enxergou? Aqui é exatamente uma pegadinha, né? A gente vê o negócio descendo, aí parece que o volume está diminuindo. Mas volume é horizontal. Verticalmente ele está descendo. Horizontalmente ele está indo para a direita, concorda? E direita é aumentar o volume. Isso daqui é uma expansão. Então de A para B a gente tem uma expansão. De B para C a gente tem uma compressão. Então vamos lá, pessoas. Rapidão. Vamos entender isso daqui. Ó. Se ele perguntar o trabalho total realizado pelo gás nesse ciclo completo, o trabalho vai ser dado pela área desse triângulo. Mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou o trabalho realizado na compressão do gás. Ó,
De C para A, o volume não muda. Não houve compressão e não houve expansão. Então não interessa pra gente. Nem houve trabalho, o trabalho seria 0. De A para B, o volume saiu daqui de meio e foi até 3, ou foi até 2,5. O volume aumentou, então houve uma expansão. E de B para C, saiu de 2,5 e voltou para meio. Então houve uma compressão. Então quando ele pergunta o trabalho realizado na compressão, ele está perguntando de B para C. Tá claro isso? Então eu vou colocar assim, ó. De B para C. Não abrevia para, hein, quando você for escrever. É para por extenso. Beleza? Então, de B para C, o trabalho será dado numericamente pela área sob o gráfico. Sob é abaixo, beleza? E o gráfico a gente vai levar em consideração só isso. Então ele quer essa área aqui, ó. Fechou? Vou até escrever aqui, ó. O trabalho será numericamente igual, esse N significa numericamente igual, à área sob o gráfico. Sob BC. Tá bem? E essa área vai, ó, do 0,5 até o 2,5, ou seja, eu tenho 2, né? Isso aqui tudo representa 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E isso aqui representa 2 também, dá pra ver? Por incrível que pareça, é 2 por 2. Isso é um quadrado, é que a escala tá diferente, tá? Isso daqui é um quadrado, é 2 por 2. Beleza? Só que é 2 vezes 10 a menos 3 vezes 2 vezes 10 a quinta. Ok? Metro cúbico é sistema internacional, Pascal é sistema internacional, e portanto a resposta estará em sistema internacional, que é joules. Então o trabalho aqui será 2 vezes 10 a menos 3 metro cúbico vezes 2 vezes 10 a quinta Pascal, que vai dar 4 vezes 10 ao quadrado, ou melhor, 400 joule. Só um detalhe, está comprimindo, não está? Se está comprimindo, então o trabalho realizado pelo gás é negativo. Porém, a pergunta é o valor absoluto. Se a pergunta é o valor absoluto, ele quer o módulo. Então, eu vou dar como resposta aqui, ó, já direto, módulo do trabalho. Beleza? E essa resposta aqui tá lindo. Fechou? Lindão, né?